Passando agora para a questão de casa, número 1, tá bom, gente? No Brasil, a ocupação desordenada das encostas de morros em grandes centros urbanos, aliada ao clima tropical úmido, potencializa a ocorrência de deslizamentos de terra. Bom, aqui ele deu um contexto pra gente do que provavelmente a gente vai estar tratando, né? A gente vai estar falando de urbanização. O fator climático e a ação antrópica que combinados desencadeiam esse processo geomorfológico são. Aqui, ó, ele afunilou pra gente qual que é o tema dessa questão. A gente começa analisando e falando assim, beleza, vai ser sobre urbanização, né? A gente tá falando do ambiente urbano. Aqui, ele já fala sobre ação antrópica, que a gente viu também que é um tipo de modificador do relevo. A gente sabe que o homem ele vai lá e modifica esse relevo para que ele fique de acordo com os seus padrões de convivência, de acordo com as suas necessidades. E às vezes até extrapola um pouco essas necessidades, certo? Então, o fator climático que ele trouxe aqui em cima, que é o clima tropical úmido, e a ação antrópica, que é a ação do homem de construir essas ocupações em encostas de morro, desencadeiam que processo geomorfológico? Vamos lá. As chuvas torrenciais concentradas e a remoção da cobertura vegetal original. Lembrando que a gente vai ter que identificar uma ação que seja por conta do clima e outra ação que seja por conta do homem, tá certo? Então, chuvas torrenciais concentradas. Bom, corresponde ao clima, tá? Tá tranquilo, certo? Remoção da cobertura vegetal original. Corresponde a uma ação do homem, principalmente nas partes de encosta. Bom, faz sentido. Vamos ver o resto. Intemperismo físico pelo frio. Gente, a gente tá falando aqui, ó, clima tropical úmido. A gente tem, sim, épocas mais frias, mas intemperismo físico pelo frio, isso aqui tá errado, tá, gente? Construção de terraços agrícolas. A gente tá falando de um ambiente urbano, gente. A gente não tá falando de um ambiente rural. Logo, isso aqui completamente errado, tá certo? Agora vamos para a próxima questão, alternativa C, tá? Próxima questão não, perdão. Próxima alternativa. A seca prolongada e a compactação do solo pelo gado. Novamente, gente, clima tropical úmido. A gente não vai ter essa seca prolongada como uma característica deste clima, tá bom? Então, essa alternativa, pela primeira parte, já está incorreta. Ventos alísios constantes e a mineração da encosta. Essa parte aqui da mineração da encosta realmente acontece não tanto em ambientes urbanos, mas em ambientes ali rurais. Ventos alísios constantes é um tópico que a gente vai estudar quando a gente estiver falando um pouco mais sobre ventos, massas de ar e esses outros tópicos mais à frente, tá bom? Mas o que eu posso dizer por enquanto, para a gente conseguir resolver essa questão, é que esses ventos alísios constantes, eles não vão ser os causadores desses deslizamentos de terra e movimentos de massa que foram citados no texto. Eles vão causar outros eventos mais relacionados ali com o clima mesmo, com as chuvas e com os períodos de seca. Então, esses ventos alísios constantes, eles não vão estar relacionados com esses deslizamentos de terras de encostas de montanhas, tá bom? E aí, para a última alternativa, a alternativa E, amplitude térmica diária e impermeabilização do solo por asfalto no topo de morros. Gente, amplitude térmica diária em climas tropicais úmidos realmente acontece. Mas isso daqui não tem nada a ver com o deslizamento de terra dos morros. E essa parte aqui, se ele tivesse falado da impermeabilização do solo por asfalto em outras regiões, que não no topo dos morros, realmente estaria correto. Mas o problema é que isso não acontece nas encostas. Quando a gente fala de encostas, gente, a gente tem que pensar principalmente nas comunidades, tá? Nas favelas. A gente está pensando em áreas de risco, onde com a precipitação e sem nenhum tipo de árvore ou cobertura vegetal para segurar essa terra no lugar, essas massas de terra se deslocam
e fazem com que ocorram os deslizamentos. As árvores, com as suas raízes, elas prendem. Elas são tipo aquelas garras daqueles brinquedos de pegar bichinho que vão segurar essa terra no lugar, vão deixar ela fixa e com isso, mesmo com a chuva, eles vão impedir que essa terra ela se locomova, que essa terra ela saia do lugar. Além de que a própria copa das árvores vai impedir que essa chuva chegue com tanta força nesse solo. Então as árvores elas são muito importantes para manter esse solo fixo. Então essa remoção da cobertura vegetal, junto com essas chuvas torrenciais concentradas, são sim os principais fatores que fazem com que aconteçam esses deslizamentos. Gente, vocês viram que nas próprias alternativas existem sim algumas outras questões que estão certas. Então a gente falar sobre a amplitude térmica diária nesse clima, tá certo. A gente falar da falta de permeabilização do solo, né? Deixar ele muito impermeável com os asfaltos nas grandes cidades, tá certo. A gente falar da compactação do solo pelo gado nas áreas rurais, tá certo. Mas a gente tem que sempre se ater, principalmente em questões de ciências humanas, seja história, seja geografia, filosofia, sociologia, ao que está escrito no nosso enunciado. A gente está falando do ambiente urbano, a gente está falando de um clima tropical úmido, a gente está falando das encostas de morros e os deslizamentos dessas encostas. Então a gente tem que focar justamente no que o enunciado comanda, tá bom? Tô com dúvida? Volta para o enunciado. Às vezes bater cabeça só com a alternativa não vai resolver. Está com dúvida? Volta para o enunciado. Mas por hora, gente, é isso. Alternativa A. Qualquer outra dúvida pode vir me procurar. Certo, gente? Seguindo agora para a questão número 2 das questões para casa, tá bom? Vamos lá. A estrutura geológica do Brasil é antiga e estável, livre de grandes abalos sísmicos de alta magnitude e vulcanismo ativo. Isso ocorre porque o território brasileiro está localizado. Aí, gente, a gente já consegue perceber que só pelo início dessa questão a gente já sabe que a gente está falando sobre tectonismo, sobre as placas tectônicas, sobre a localização brasileira e sobre aquele processo que a gente estudou de como essas placas tectônicas elas formam um relevo. Então, a gente vai estar falando de dobramentos modernos, a gente vai estar falando de escudos cristalinos e áreas de bacia sedimentar. A gente também vai estar falando do processo de convergência, divergência, a parte da transversalidade das placas tectônicas, o que isso forma. Então, como a gente está falando do Brasil, na nossa cabeça, automaticamente, quando a gente fala desses movimentos tectônicos, das placas tectônicas, e vem o Brasil, a primeira coisa que tem que dar um clique na nossa cabeça é: o Brasil está no centro de uma placa tectônica, tá certo? Então, o Brasil ele não vai sofrer, como o próprio texto aqui descreve, esses abalos sísmicos de alta magnitude e vulcanismo, justamente porque ele não está em uma área de encontro de placas. Então a gente não vai ter vulcão, a gente não vai ter abalos sísmicos de ampla amplitude, porque a gente não está neste encontro, tá certo? Então, esta pergunta é uma pergunta muito tranquila, justamente porque ela vai focar neste quesito do território brasileiro. Ele está no centro de placa e por isso ele não vai sofrer com esses grandes abalos e essas atividades vulcânicas, tá certo? Primeira alternativa. Ele está na borda da placa sul-americana. Não. Já tá errado. Beijo, tchau. No centro da placa sul-americana. Opa, já ficou melhor. Centro de placa. Ótimo. É a placa certa? Sim, perfeito. Afastado das zonas de subducção e orogênese. Perfeitíssimo. Essa é a justificativa exata de que a gente já tinha discutido antes do porquê o Brasil está livre desses grandes abalos. Agora vamos ver as outras alternativas. Sobre uma zona de divergência de placas. O Brasil não está em área nem de divergência, nem de convergência, nem de nada. Está no centro da placa, tá, gente? D. Em área de dobramentos modernos. Gente, o Brasil não tem nem dobramentos modernos. O Brasil só vai ter escudos cristalinos e estruturas geológicas antigas, da época quando ele era ainda conectado ali, né, no continente africano, quando a gente teve ali a Pangeia, a divisão Laurásia e Gondwana. A gente não vai ter mais essa atividade sísmica, tá certo? E vamos para a última alternativa, que é a E, que ficou na outra página. Exatamente sobre a falha de San Andreas, gente. A falha de San Andreas está totalmente mal localizada aqui, tá? Brasil e falha de San Andreas não tem nada com nada. Logo, a gente vai fechar
essa questão 2, na alternativa B de bola, porque o Brasil está neste centro de placas, tá certo? Gente, a única coisa que a gente vai ter que ter cuidado quando a gente estiver falando de estruturas geológicas é aquela questãozinha que eu falei em sala de sempre saber a localização de algumas placas importantes, tá? Então, saber da placa sul-americana, saber ali, por exemplo, ele citou aqui a placa de Nazca, é importante falar dela. É importante a gente saber, por exemplo, da dorsal mesoatlântica, onde ela fica, saber que os Andes e o Himalaia são ali causados por encontro de placas, porque essa questão aqui, ela podia ter uma pegadinha onde ela só colocasse um nome diferente de placa, entendeu? Ela podia colocar exatamente o mesmo texto e colocar em uma questão placa sul-americana e em outra questão outra placa. Então a gente tem que saber diferenciar onde o Brasil tá certo? Vamos agora, gente, para a alternativa não, para a questão 3. A finalidade mais marcante em toda a história dos mapas, desde o início, tem sido a de estarem sempre voltados à prática, principalmente a serviço da dominação do poder. Sempre registraram o que mais interessava uma minoria, fato este que acabou estimulando o incessante aperfeiçoamento deles. No texto, a cartografia é apresentada como um instrumento usado essencialmente para... Gente, essa daqui é a discussão que a gente teve em sala, sobre como os mapas eles representam interesses de uma nação, de um rei ou de um povo em determinada época, entendeu? Então a gente sempre vai ter que associar o mapa ao intuito do porquê ele foi criado, tá certo? Então vamos ver aqui como essa cartografia é apresentada no texto, tá? Então ela é apresentada essencialmente para preservação de espaços naturais. Gente, no texto não foi citado em momento nenhum a preservação de espaços naturais. Então, não. Emancipação de sujeitos marginais. Gente, o que o texto ele revela pra gente é que eles sempre registraram o que mais interessava a uma minoria. Mas que minoria? Sujeitos marginais são aqueles à margem da sociedade. Não significa que eles são a minoria. Esses sujeitos marginais normalmente são os sujeitos em grande quantidade que são ali postos de escanteio, realmente colocados à margem da sociedade por um grupo pequeno, minoritário e com poder, tá certo? Então, a emancipação desses sujeitos, na verdade, vai ser o contrário. Vai ser a lateralização desses sujeitos, tá? Esse movimento de colocar eles para fora da sociedade. Revalorização de culturas reprimidas. Gente, vai cair de novo na mesma coisa que a gente falou acima. Não é dar visão, dar valor e dar reconhecimento para esses sujeitos marginais. É tirar eles de jogo, é colocar eles totalmente em outra área, em outra situação, o mais afastado da sociedade possível. Porque o que interessa é esse poder dessa minoria, tá certo? Inversão das hierarquias estabelecidas. Gente, a gente já falou sobre isso aqui. A minoria é quem detém o poder. Logo, se a gente fosse desenhar uma pirâmide, essa partezinha pequena da pirâmide é a minoria. São os reis, as rainhas, o pessoal que tem o poder, tá certo? E essa grande maioria esmagadora aqui de baixo seria massa populacional, certo? As pessoas comuns, que são marginalizadas, tá? Que são reprimidas. O mapa, segundo o texto, novamente, sempre segundo o texto. O mapa tá falando que o texto tá falando que esses mapas preservavam o interesse da minoria, preservavam o interesse desses reis, dessas rainhas, desses presidentes, prefeitos, desses indivíduos com poder, tá certo? Então não é uma inversão da hierarquia. Ainda há um controle do poder na mão dessas minorias, tá? Sobrando então pra gente a alternativa E. Sustentação das hegemonias territoriais. Bom, pensando aqui com o que a gente tem de informação. Se eu quero manter o meu poder, manter o que é meu, eu quero sustentar as hegemonias territoriais. Lembra daquele mapa que eu dei de exemplo, por exemplo, do Milley, que ele colocou em comparação as partes da América do Sul mais pobres e desvalorizadas, enquanto a Argentina e outros países ali eram super desenvolvidos?
Isso é uma hegemonia territorial. É a gente dizer que um território, ele é único, ele é, como que a gente pode colocar? Homogêneo, tá certo? Essa hegemonia é esse poder, essa superioridade. A hegemonia é você poder controlar esse território, que é o que o Milley estava fazendo, por exemplo, com a criação daquele mapa. Agora, por exemplo, quando a gente tem ali Mercator, quando a gente tem a cartografia de Peters, cada um deles quer colocar uma hegemonia territorial. Cada um deles tem um propósito. Cada um deles quer destacar alguma coisa. Então, cada um deles propõe uma visão de mundo hegemônica do que é que significa para eles ou para o país deles, para tentar sustentar essa superioridade territorial que eles querem provar, tá certo? Então, aqui você podia ir mais por eliminação, tá? Porque as outras estão muito mais erradas do que propriamente por interpretação, tá certo? Mas, no mais, é isso. Qualquer dúvida, a gente é só falar. Certo, gente? Agora a questão 4 também das tarefas de casa, tá bom? Texto 1. Terremoto de magnitude 5.9 atinge a cidade de Valparaíso, na costa chilena. O terremoto aconteceu a uma profundidade de 112 quilômetros. Magnitude, cidade de Valparaíso, Chile. Parte mais importante, juntamente com o terremoto. Ótimo. Texto 2. Tremor de terra magnitude 4.8, registrado no município de Atalaia, no norte. Atalaia do Norte, desculpa, esse é o nome do município. No interior do estado da Amazonas. O abalo é de magnitude considerada mediana para os níveis do Brasil. Os eventos dessa região costumam ser resultado das atividades da placa de Nazca. Texto 3. Tá aqui na parte direita, tá, gente? Moradores usaram as redes sociais para relatar tremores de terra no interior de São Paulo. As atividades foram registradas nas cidades de Júlio Mesquita e Goiâmbé. Tiveram magnitude 3 na escala Richter, o que é considerado pequeno e sem previsão de danos. Bora lá ver o que essa questão está pedindo para a gente analisar. As diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem de distintas posições geográficas das cidades em relação a... Gente, vou fazer um desenho bem esdrúxulo do Brasil aqui. Deus me livre se alguém me ver desenhando o Brasil desse jeito, mas vamos lá. A gente sabe que São Paulo vai estar mais ou menos aqui, certo? Um passarinho aqui na direita. Amazonas, grandão aqui em cima. Nossa senhora, grandão até demais, né, gente? E qual foi a outra cidade citada? Chile, Valparaíso, que, se a gente fosse considerar, é bem aqui na bordinha do continente sul-americano, tá, gente? Agora vamos pensar. Onde estão as placas tectônicas que a gente conhece? O Brasil vai estar no centro da placa, enquanto o Chile ele vai fazer justamente a bordinha dessa placa sul-americana. Então, esse primeiro texto, ele vai falar de um terremoto com uma magnitude alta, justamente porque o Chile está em uma área de orogênese, ou seja, de processos tectônicos, de processos de placas, tá? Agora vamos ver o comando da nossa questão. As diferenças entre os eventos geológicos decorrem das distintas posições geográficas das cidades em relação ao quê? A planícies costeiras? Gente, o que planície costeira tem a ver com terremoto? Nada. Bacias continentais? A gente não está pensando em minérios, em nada do tipo, então tá errado. Zonas de subducção? Bom, subducção tem ali a ver com as orogêneses. As orogêneses, encontro de placas leva à subducção. Bom, faz algum sentido. Áreas de desnudação, gente, nada a ver com placa tectônica. Vertentes escarpadas, gente, o que o relevo vai ter a ver com essa atividade tectônica? Nada. Logo, a gente, por eliminação, também chega à alternativa C, zonas de subducção. Porque a gente sabe que vai ter o encontro de placas. Esse encontro de placas vai fazer com que, vamos desenhá-las aqui, uma placa indo de encontro com a outra, uma delas, a mais densa, vai descer, enquanto a outra vai subir, tá certo? Isso daqui é o que a gente chama de movimento de subducção, tá bom? E assim a gente vai gerando as cadeias de montanhas que a gente conhece, por exemplo, como os Andes, que
estão aqui no Chile, tá certo? Gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só perguntar. Certo, gente? Agora para a questão 5 também das tarefas de casa, tá bom? A cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como a maior cordilheira do planeta. Originária na língua sânscrito comum na região, seu nome quer dizer morada da neve. É possível encontrar nessas cordilheiras as 15 maiores montanhas do mundo. Ao todo, existem mais de 100 picos que contam com altitudes bem maiores de 7.000 metros. O Everest, considerado o ponto mais alto da Terra, tem nada menos que 8.842 metros de altitude e continua crescendo aproximadamente 0,8 milímetros a cada ano. Qual é a dinâmica natural responsável pelo fenômeno apresentado? Bom, o fenômeno apresentado aqui é basicamente essa cordilheira formada há muitos anos que continua crescendo a cada ano. Se ela cresce na atualidade, a gente já consegue imaginar que o processo orogênico é muito ativo naquela região, certo? Agora vamos pensar que tipo de orogênese, que tipo de processo faz com que gerem essas cadeias de montanha que a gente vê, por exemplo, nessas cordilheiras de montanha que a gente vê, por exemplo, nessa região do Everest, tá certo? Na cordilheira do Himalaia. Derrame de lava vulcânica, gente, o derrame de lava vulcânica ele vai estar muito mais relacionado à formação de rochas do que propriamente à formação de cadeias de montanha, tá certo? Então, não. A gente tá falando de Everest, a gente tá falando de montanhas. Encontro de placas tectônicas, gente, vamos pensar. Placas convergentes vão gerar aquele movimento de encontro que vai formar as nossas cadeias de montanhas. Logo, a gente já parece ter encontrado aqui nossa alternativa correta. Alternativa C. Ação do intemperismo químico. O intemperismo ele é um alterador de relevo, não um formador tão impactante assim. Ele é um exógeno, ele vai fazer essas alterações de forma diferente, tá? A formação do relevo de cadeias de montanha é muito mais de agentes endógenos, como é o caso, por exemplo, do tectonismo, tá certo? Então, o intemperismo químico tá fora. Na outra página, a gente tem sedimentação de erosão eólica. Bom, novamente, erosão não vai fazer essa criação de terrenos, ela vai fazer vai esculpir esses terrenos, né? E derretimento de geleiras glaciais também não vai fazer a construção desses picos que a gente vê citados no texto, tá certo? Então, fechamos aí com a alternativa B de bola. Certo, gente? Agora a gente vai para a questão 6, tá? O estudante da Unimat, em Cáceres, Mato Grosso, planeja uma viagem de carro até Cuiabá, Mato Grosso, para um congresso. Ao consultar um mapa rodoviário físico, ele percebeu que a distância em linha reta, no papel, entre as duas cidades é de 10 centímetros. Sabendo que a escala desse mapa é de 1 para 2 milhões, qual a distância real correspondente a esse trecho? Novamente, gente, temos aqui a escala e o valor que ele viu dentro deste mapa. A escala é uma escala numérica. Novamente, 1 para 2 milhões significa que para cada 1 centímetro no mapa, a gente tem na vida real 2 milhões de centímetros, tá certo? Ele deu pra gente um valor. Qual valor é esse? Ele deu pra gente o valor do mapa da distância entre essas duas cidades. Então, isso daqui é mapa, isso daqui é vida real, tá certo? Então, eu vou colocar o meu x da minha incógnita onde? Na vida real ou no mapa? Esse 10 aqui é correspondente a que valor? Ao valor do mapa. Então, ele me disse que é 10 centímetros no mapa. E o que eu quero achar, que é a pergunta, é a distância real. Logo, o meu x vai vir aqui, tá certo? E aí, de novo, gente, conseguem fazer de cabeça? Ótimo, não conseguem? Faz que nem a nossa querida matemática ensinou pra gente. Regrinha de 3, a gente faz cruzado. X, então, vai ser igual a 20 milhões de centímetros. Olhou, desesperou. Meu Deus, as alternativas estão em quilômetros. Respira fundo e vamos por partes. De novo, vamos fazer aquela conversão de centímetros para metros e de metros para quilômetros. Centímetros para metros,
Vamos dividir por 100. Metros para quilômetros, vamos dividir por 1000, tá certo? Então, primeiro, centímetros a gente vai converter para metros. Corta 2 zeros, dividir por 100. Metros para quilômetros, tiro 3 zeros e chego no resultado de x vai ser igual a 200 quilômetros. Alternativa B de bola, pode marcar com certeza, pode marcar com 1000% de certeza que vai ser essa alternativa. Gente, qualquer dúvida, só falar. Achou outro método que é mais prático para vocês? Pode usar. Contanto que ele seja universal e funcione em todas as questões, o que importa para mim é vocês entenderem que a proporção de escala numérica sempre é de centímetro para centímetro e que você tem que posicionar de acordo com o que o texto te dá corretamente essa incógnita, tá certo? Pra gente conseguir fazer bonitinho nossa regra de 3. É isso, gente. Bora lá, meus amores, mais uma questãozinha pra gente aqui, a questão número 7 da nossa lista de exercício pra casa, tá bom? Mais uma questãozinha aí que eu já adianto pra vocês de fuso horário, mas essa é um pouco mais tranquila, tá bom? Bora lá. Um empresário precisa realizar uma videoconferência urgente entre a matriz de sua empresa em Londres e a filial em Cuiabá. A reunião foi marcada para as 2 horas do horário de Londres. 2 horas da tarde, tá, gente? Considerando que nenhuma das cidades está em horário de verão, que horas o gerente da filial de Cuiabá deve estar conectado para a reunião? Gente, a gente viu um pouco desse GMT durante as aulas, mas eu vou comentar um pouquinho mais agora nessa resolução de exercício, tá certo? GMT é justamente quantas horas, em comparação ao meridiano de Greenwich, que está ali em Londres, a gente vai ter de diferença. Para cá, o GMT vai somar, vai ser mais horas em comparação ao meridiano de Greenwich. E para cá, ou seja, aqui para leste, tá, gente? Aqui para oeste, esse GMT vai ser menos horas em comparação ao meridiano de Greenwich. A gente vê que o próprio GMT ele já indica pra gente que Cuiabá tá pro lado oeste, portanto, horas negativas, tá certo? A gente tem como referência, ele já deu pra gente, ele facilitou a nossa vida, tá? Porque ele colocou a outra filial da empresa no GMT 0. Então eu já sei que a empresa vai estar aqui, ó, em cima do meridiano. E se no meridiano são 14 horas, eu só tenho que voltar menos 4 horas pro lado pra gente chegar em Cuiabá. Tá certo? Ele já me deu isso aqui. 2 horas voltando 4 horas para trás. Logo, em Cuiabá, eu vou ter aqui que são 10 horas. Tá certo? 10 horas da manhã. A reunião, então, vai ser na filial de Cuiabá às 10 horas, segundo aqui as nossas continhas. Você viu que quando a gente tem esse GMT, fica muito mais prático da gente fazer os cálculos, tá? Em comparação com aquela outra questão que a gente teve de Tóquio, que era um pouco mais desenvolvida, foi o que eu falei pra vocês. Gente, nada vai ser mais difícil do que aquela ali, tá? Então essa daqui a gente consegue ver que já é uma questão um pouco mais tranquila. Pode marcar com certeza, sem medo no coração, 10 horas na filial de Cuiabá. Questãozinha de número 8 ainda, das nossas lições de casa, tá, gente? Vamos lá. Em um mapa do estado do Mato Grosso, a distância real de 500 quilômetros entre duas localidades é representada por um segmento de 25 centímetros. Assinale a alternativa que representa a escala numérica correta desse mapa. Gente, aqui a regrinha de 3, ela vai ser a mão na roda pra gente resolver esse exercício. Porque se a gente sabia fazer a regrinha de 3, por exemplo, nesse exercício 6 aqui, a gente só vai mudar a posição das nossas incógnitas nessa regrinha de 3, tá? A gente vai ter aqui, então, a distância real de 500 quilômetros, certo? E a gente sabe que, ó, distância real. E aqui é a escala, tá bom? Na escala, vão ser 25 centímetros. Primeiro problema que a gente tem. Escala numérica, gente, a gente vai sempre pensar em centímetros. Então, não vou precisar mexer nesse meu valor de escala. Eu só vou precisar mexer nesse meu valor real. Aí a gente vai fazer aquele processinho de conversão, só que dessa vez inverso. De quilômetros para metros e de metros para centímetros. Então, aqui eu multiplico por 1000 e aqui eu multiplico por 100.
Logo, eu vou adicionar ao total 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu venho aqui e multiplico por 1000, fica 500.000 metros. Multiplico por 100, ficam 50 milhões de centímetros. Agora que a gente tem esse resultado em centímetros, a gente vai escrever essa escala numérica. Minha escala no papel é de 25 para 50 milhões de centímetros na vida real. Bom, vamos pensar aqui, gente. As alternativas têm todos os numeradores como 1. Logo, eu tenho que fazer a minha padronização para 1. Como que eu vou padronizar isso aqui para 1? Simples. Eu vou dividir tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por 25, que é o meu numerador aqui. Desse jeito, eu vou chegar no resultado de 1 desse lado. E deste lado aqui, fazendo a conta, eu vou chegar no resultado para bater na minha alternativa. Tá certo? Com isso, você pode fazer a sua conta, seu cálculo. Você vai chegar a 2 milhões de centímetros, na proporção de 1 para 2 milhões. Tá certo? Pode marcar sem medo, sem dúvida. Alternativa B de bola. Certo, pessoal? Agora já partindo aí mais para o final da nossa atividade, a gente vai ter a questão 9, tá certo? O ciclo das rochas demonstra a constante transformação da crosta terrestre. O mármore e o gneiss são exemplos clássicos de rochas formadas pela alteração de outras rochas pré-existentes. Gente, você leu isso? Sua cabeça tem que estar adaptando uma sirene, entendeu? Que isso vão ser rochas metamórficas. Você já tem que ter isso na cabeça. Falou de transformação de rocha pré-existente, a gente sabe que o texto está falando de rocha metamórfica. Beleza, vamos voltar para o texto. Alteração de outras rochas pré-existentes, calcário e granito, respectivamente, nesse caso aqui do mármore e do gneiss, devido ao aumento da pressão e temperatura, sem passar pelo estado de fusão. Esse tipo de rocha é classificado como, gente, você leu, sua cabeça já tá lá, nossa, realmente, rocha metamórfica, né? Transformação, pressão, temperatura. Você vai bater o olho nessa questão, você não vai perder nem 3 segundos nela. Aí você guarda, esses 3 segundos que você ganhou nessa questão, justamente para matemática, para física, essas matérias aí de gente que é mais complicado, que demanda mais da gente. De gente que pensa, nossa, eu vou ferrar com esse aluno nessa questão de matemática. Agora, na questão de geografia, não. A pessoa foi tranquila, foi leve, entendeu? Você vai ver que não vai ter dificuldade. Você vai estar lendo, você vai estar identificando, você já vai saber, gente. Alteração de outras rochas, marca sem medo a alternativa C, metamórfica, tá certo? Certo, gente, agora antes tarde que nunca, última questão da nossa liçãozinha de casa, questão de número 10. As placas tectônicas realizam movimentos impulsionados pelas correntes de convecção do manto. A gente tratou um pouquinho desses movimentos durante as aulas e a gente já definiu também qual que é o tema da nossa questão, certo? O movimento em que as placas se afastam uma das outras, permitindo a subida do magma e a criação de nova crosta, é chamado de... Vamos lá, gente, a gente tem movimentos que são de praxe, né? Sempre caem, sempre aparecem nas provas. Convergente, a gente sabe que é encontro. Divergente, a gente sabe que é separação. Transformante, a gente sabe que é esse movimento de arraste entre essas duas. Subducção é aquele movimento em que uma desce, a outra sobe. E os movimentos orogênicos são todos esses movimentos que têm contatos de placa. Então, é um catadão, vamos colocar assim. Agora, vamos pensar aqui no que o nosso enunciado pediu. O foco dele é afastam uma da outra, subida de magma. Gente, aqui elas estão juntando, já não vai poder ser. Aqui, elas não estão se afastando, elas estão meio que se encostando e deslizando juntas. Também não vai ser. Não estão se afastando, né, gente? Tá uma subindo em cima da outra, não tem como. E os movimentos orogênicos, por serem um catadão, é muito generalizado.
E a gente tem uma outra alternativa aqui, ó, que é muito melhor, que fala justamente desse afastamento, que faz com que, ó, se a gente for pensar, o lava, ele vai fazer isso aqui, ó, pra fora. Tuque. Ele vai subir pra fora nesse movimento aberto entre essas placas que estão se afastando. Então, gente, por esse daqui ser muito genérico, muito aberto, perdão, muito abertão, a gente vai marcar a alternativa B com certeza, sem medo também, tá bom? E aí, qualquer outra dúvida, gente, qualquer outra questão, seja da questão 10, seja de qualquer uma das outras questões que a gente desenvolveu aqui hoje, tá certo? Podem vir falar comigo durante as aulas. Se precisarem também, entrem em contato comigo por onde vocês conseguirem, que a gente fala, a gente conversa, a gente resolve, tá bom? E não só dessas, mas de outras questões que vocês encontrarem aí pela vida, nos simulados, em outros lugares, podem trazer que a gente resolve. Se não no dia, em outro momento, a gente consegue dar aquela resolvida, tá certo? Um beijo, um abraço e ótimos estudos!